Não, tava vindo pra cá. Eu tava vindo pra cá. Eu tava vindo pra cá e... Eu não tava vindo pra cá. Sejam bem-vindos ao Tava Vindo Pra Cá. Eu sou o Daniel Sartório e esse vai ser um podcast de comédia, onde eu vou discutir comédia com comediantes, humoristas e outras pessoas também relacionadas de alguma forma à comédia. Eu sou o Daniel Sartório e eu sou um comediante também, mas eu sou um comediante novato. Então esse podcast é um jeito de eu aprender um pouco mais sobre isso. E as pessoas que estiverem ouvindo também vão poder receber conselhos, vão poder receber dicas sobre como é a vida de um comediante no Brasil. O papo de hoje foi com o Igor Guimarães, um comediante muito legal, muito talentoso. A gente teve uma conversa muito legal sobre a comédia e sobre coisas bizarras que acontecem na vida. E eu vou deixar por aí porque a entrevista está muito boa e vocês vão gostar muito. Eu tava vindo pra cá e não é nenhuma história, é brincadeira, é real. Eu tava vindo pra cá e eu encontrei um rapaz com cabeça de pêssego. A cabeça dele era um pêssego. E aí eu vi uma moça chegando nele e falou assim: moço, dá licença, eu reparei que você tem a cabeça de pêssego. Aí ele falou: muito bom você ter tocado nesse assunto. Uma vez eu encontrei um gênio numa lâmpada, eu esfreguei e saiu um gênio dessa lâmpada. E ele falou: você tem direito a 3 desejos. E ele falou: eu quero casar com a mulher mais linda do mundo. Pá! Apareceu a Megan Fox na hora. Aí, o outro desejo: quero ser milionário, multimilionário. Aí, pum! Apareceu uma sacola de dinheiro, cheia de dólares e tudo. E o último desejo, ele falou: eu quero ter uma cabeça de pêssego. Eu contei. Essa história é tão maravilhosa, a história do Thomas, Kennedy, é tão maravilhosa que a melhor coisa é o setup dela. E ninguém percebe. E ele é enaltecido, né? Sim. Porque, olha, que pessoa maravilhosa quer ter uma cabeça de pêssego. Só os grandes, só os maiorais, né? Ai, cara, isso é muito engraçado. Eu vi um vídeo de um gringo uma vez que ele fazia uma piada dessa de tava vindo pra cá, e ele fazia assim: gente, tava vindo pra cá e vocês não vão acreditar no que aconteceu. O cara apontou a arma pra mim e falou assim: passa todo o seu dinheiro, senão você morre. E eu não tinha nenhum dinheiro. E vocês não vão acreditar, mas ele disparou e a bala atingiu a minha cara. Enquanto eu tava lá deitado no chão e o sangue em volta e o meu fantasma do lado. Já desconstruiu toda a história. É maravilhoso. Eu tava vindo pra cá, é um grande gancho pra grandes obras-primas do riso. É um grande gancho. Que alegria. Muito obrigado pelo convite, viu? Pô, muito honrado em ter você aqui nesse primeiro episódio do podcast. Nossa, Fister One, né? É um passo para o fracasso, um começo para o sucesso. Exatamente. Mas vamos falar, senhor Igor. Você nasceu numa casa, você tem irmãos? Várias, 2 irmãs. 2 irmãs. Eu sei que você morava com 8 mulheres. Moro assim. ainda. Você mora ainda? Só diminuiu um pouco. Diminuiu? Menos. Você mora com alguma comédia? Você não mora com a Ania, não? Deus me livre morar com gente do Grajaú. Eu moro em Ipiranga. É que ela mora lá também agora, né? Tá, entendi. Aí nós somos vizinhos. Negócio de xícaras, troca de xícaras, né? É bom morar perto de comediantes porque... às vezes a gente tá naquela angústia da troca, né? Preciso falar alguma coisa cômica pra alguém e ninguém nunca quer ouvir, a maioria das vezes. Então ter um comediante perto... É difícil não um comediante atorar esse momento. É verdade, né? É verdade. Ainda mais no horário que a gente vive, né? Às vezes até as pessoas interessadas em comédia estão dormindo. Nossa, hoje eu tava fazendo um texto sobre cegonhas. Cegonhas. E muito psicodélico, psicopante. Não tinha ninguém pra compartilhar comigo. Então eu comecei a falar sozinho e de trás pra frente. Eu assisti um filme ontem. Antes de ontem. Não, ontem mesmo. Assisti um filme... O filme não, a série Twin Peaks. Twin Peaks, falei, eu conheço. Né? E o David Lynch tem uma técnica benigna, que é de fazer os atores decorar a fala em uma língua estranha, né, que é a língua de trás pra frente, e aí depois ele põe de trás pra frente e a pessoa se movimenta como se fosse um robô. É uma coisa muito estranha, isso. Né? Mas aí eu fiquei fazendo o texto da cegonha de trás pra frente pra decorar.
É esquisito. Você vai fazer ao vivo assim também? Se você põe, por exemplo, Rogue, você fala Rogue e põe de trás pra frente, fica Igor. Fiquei fazendo isso várias noites. Só, muito, muito bom, muito bom. Não é bom, na verdade, mas é interessante. Eu achei uma coisa criativa, né? Sem dúvida, criativa. E na escola, como que era a vida na escola? Eu tinha uma vida escolar muito tranquila. Você era um bom aluno? Bom aluno, mas eu era um pouco burro, assim, nas matérias, né, principalmente exatas, assim, matemática e tal. Não era muito bom. Mas eu sempre fui assim, presidente da sala, essas coisas, sabe? Coisas que tiver que falar na frente. Eu adorava dar uma palestra. Né? Você já tinha essa facilidade. Já tinha esse dom, né? Já tinha esse viés. Eu tive uma vida escolar boa. Eu estudei escolas técnicas também. Você é técnico em meio ambiente. E o que faz uma curiosidade sobre o Igor Zizo. O técnico em ambiente, ele trabalha com tudo relacionado às questões ambientais de leis, legislações e tudo. E é pouca plantação de árvore, mas chatice mesmo. Entendi. Até que eu falei, eu entrei lá com vontade de salvar o planeta, queria só, no final, fazer shoppings. E você fazia umas peças de teatro nesses... E a gente, extracurricularmente, fazia peça de teatro nesse curso. E a gente fazia em vários centros. Eu estudei na GV, sim. E no Centro Paula Souza, que é dono da GV, tem várias escolas técnicas. Tem, não sei, Martin Luther King, tem várias. E eu fazia peça nessas instituições aí. E sempre abria feliz. Galera, vamos lá, vamos se divertir. Estamos aqui para rir. O Daniel Pedro fala assim. Quando a pessoa aplaude ele fala, vamos se divertir. Aí eu falo, vamos lá, vamos se divertir. E o pessoal falou, por que você não faz stand-up? Eu falei, eu detesto esse negócio. Eu achava bonito o personagem. Eu tinha um personagem, olha, eu nunca falei isso. Eu tinha um personagem que eu fazia que chamava Velho Jack. Eu escrevi 3 peças de teatro desse Velho Jack. O que era o Velho Jack? Era Velho Jack e o perigo das montanhas. Era Velho Jack, o politicamente incorreto. E Velho Jack e a fada misteriosa. Foram umas peças bem... Era um milionário, dono de uma... Olha que louco, eu sempre fui ruim da cabeça. Era um milionário, dono de uma fábrica de cortiça. De rolha. De cortiça rolha, se chamava Sucupira Rolhas. Sucupira Rolhas. E ele era milionário, ele gostava de amêndoas, ele era viciado em amêndoas e fazia massagem tântrica uma vez por semana. E ele tinha como é que fala? Um mordomo gigante alto. Que tinha um rapaz, ator bem alto na companhia. Aí eu falei, ele tem esse mordomo gigantesco. E ele tem 2 netos que querem tirar o dinheiro dele e vão pra casa dele, pra mansão dele, explorar ele. E ele quer destruir o meio ambiente em muitos momentos. E os netos querem burlar ele. Aí tem uma que a fada tem... Não mata o meio ambiente, Velho Jack. Os cortiças não são legais, não sei o quê. E ele era bravo. Ele tinha um... Como é que chama aquele negócio que o mágico usa? Esqueci o nome. Uma capa? Não, o chapéu do mágico. Um chapéu de mágico. O chapéu de mágico. Esqueci o nome. Cartola. Ele tinha uma cartola com um S cifrão. Ele usava óculos escuros. Ele era bem parecido comigo. Mas chegou a rolar? Várias vezes eu interpretei ele. Eu acho que eu fiz... Eu interpretando ele foi umas 3, 4 vezes. E outras foram outros atores, mas foi muito divertido. E eu que escrevi essa peça, uma liga bem louca. E o Advogado Paloma entrou nisso? Não, o Advogado Paloma é recente, né? Recente. É de agora. O Advogado Paloma, as pessoas acham que é inspirado no Berto Calçol, mas não teve nenhuma inspiração nele. Foi apenas eu falando assim, gente, posso ser loiro? Eu preciso ser loiro. Aí eles falam, aí o diretor lá, que é o Bruno, falou, não, deve. Não é que você precisa, você deve ser loiro. Aí eu falei assim, ô Bruno, eu posso chamar Paloma? Porque eu acho esse nome tão maravilhoso. Eu tinha lido uma semana antes. Paloma é um nome muito bonito. Paloma. Eu gosto muito de etimologia da palavra. A etimologia da palavra paloma é pomba. Pomba garbosa. Eu falei, não, eu preciso ter alguma coisa que chama Paloma. Paloma é pomba. Então eu falei, não, eu preciso chamar pomba em algum momento da minha vida. E aí eu fiz o advogado Paloma, que é esse turbilhão de passa em anonimato. Sucesso, Nossa senhora, aqui na Cracolândia, então nós estamos numa alegria.
Não, eu fiquei surpreso quando eu descobri que você tinha 25 anos de idade. Jovem, né? Você é muito jovem, porque eu via assim, eu falei, esse ancião da comédia. 25, corpinho de 15, cérebro de 72. É muito bom isso. E na faculdade, você já estava fazendo stand-up quando você fez jornalismo? Foi. Certo? Aí eu saí do meio ambiente e fui pro jornalismo. E como que foi no... Eu não sou muito jornalista. Você fez jornalismo aonde? Eu fiz na Metodista. A Metodista. Lá em São Bernardo. E você já tava trabalhando como humorista mais ou ainda tava nessa fase de open mic? Entrei já open mic, mas eu tinha bar fixo. Sim, já tinha Mas bar. aquela pegada open mic, começando, né? Aí trabalhei como jornalista e stand-up junto. Foi um grande momento que a gente fala, ou você vai para um lado ou você vai para o outro, né? Ou você vai fazer jornalismo, que vai te ocupar, né? Difícil. 70% do seu tempo, ou você vai fazer humorismo, que te ocupa 100%, 101% do seu tempo, da sua mente, né? E aí eu decidi Mas ajudou muito, principalmente na organização textual da cabeça da gente. Né? Imagino que sim. Não? Nossa, ser mais até conciso nos pensamentos, né? Porque a gente é muito prolixo algumas vezes, né? Sim. Repete muitas palavras e tal. O jornalismo ajuda sempre a gente enxugar as coisas. Você tem 3 linhas só para fazer e dá tudo que você precisa, sua informação inteira em 3 linhas. É um exercício comunicacional muito bom. Imagino. Eu fiz publicidade, me ajudou também assim um pouco na parte do processo criativo. Não muito, né? Ajuda você a filtrar você mesmo, né? Porque às vezes você está pensando 1000 coisas. Olha, eu quero falar sobre gaivotas albinas que dançam mambo. Não, mas ela não precisa dançar mambo. Só ela ser albina já é ótimo. Então, às vezes ajuda a gente a ponderar algumas coisas, né? É bom e ruim ao mesmo tempo, né? Não sei. Mas eu acho que foi mais bom do que ruim pra mim. Eu li algum comediante falando sobre essa relação, assim, do momento que você tá no trabalho de dia e você tem que fazer stand-up à noite. Ele comparou meio com a relação super-homem Clark Kent. Que ele tem todo o poder do mundo, mas ele ainda precisa sentar na cadeira e escrever um publi editorial. É verdade, né? Ele tem todas as liberdades, mas na verdade é preso, né? Ele vive na cadeia. Eu tava vendo ontem uma entrevista de uma artista plástica chamada Mariana Bomber, uma coisa assim. E ela fala sobre o perigo, às vezes, da pessoa abandonar tudo e encarar uma coisa meio artificial, né? Sim. Achar tá numa ilusão de que as coisas são do jeito que a gente acha que é e eu tenho que investir na minha carreira e tal. Ela fala, não, se você não tem alguma coisa realmente a dizer, continue no seu emprego. Não faça por fazer, sabe? Eu acho interessante, achei muito interessante isso que ela falou. Porque foi uma questão que eu pensei muito antes de sair de tudo. Eu falei, será que eu tenho que falar? A minha mensagem cômica, ela se estende a tal ponto que eu não tenha mais que fazer mais nada, só isso? É uma decisão muito difícil. Né? Eu acho que é a pior de todas. A inicial, pelo menos, é você saber se você qual lado do rio você quer ir, né? Que você fala, você comediante, viver disso... É uma ideia bem estúpida, né? Ainda mais com o mercado, como é. E ainda mais com muitas pessoas fazendo a mesma coisa, né? O que você faz? Eu digo sempre que quando a pessoa quer começar, ela tem que pensar se o que ela vai fazer é diferente do que já tem aí. Sim. Porque você é Coca-Cola, para você abrir uma fábrica de refrigerante de cola... Você tem que saber qual é o seu diferencial para não ser Coca-Cola. Com certeza. Porque a Coca-Cola vai te engolir, né? Então, qual é o seu diferencial perante a Coca-Cola que te faz necessário para existir, né? Eu acho que é uma coisa muito importante que o artista, qualquer artista, desde o artista plástico, do dançarino, do humor stand-up, qual o motivo daquela comédia dele existir para ele, para as pessoas, para o público que ele quer atingir, né? Qual a relação de existência dessa coisa? Eu acho que é a principal coisa. E o pior é que acho que demora muito tempo para achar isso, né? Sim. Você tem uma pegada bem diferente, assim. Você acha? Eu acho tão bom. Eu acho. Me acho tão gente como a gente. Quando você começou, você já tinha essa
persona, que parece uma persona de palco, mas que na verdade é você na mesmo. vida real. Sim, e aliás é uma coisa que eu estava até também refletindo e vi como o negócio o dom cômico, né? Muitas vezes eu digo que se o super-homem... porque às vezes as pessoas falam assim, o super-herói, ele é... Como se diz? Ele tem um dom que muitas pessoas queriam ter. Sim. Mas se você perguntar pro super-herói, você gostaria de voar? Provavelmente ele ia falar não. Ia preferir ser um homem normal. Ele ia preferir ser um homem normal. É a mesma coisa de você nascer com o dom do humorismo, eu acho, às vezes. Foi muito difícil você saber que eu era engraçado. Não, primeiro eu não entendia o que era. Porque a pessoa fala, pô, não consegue fazer uma coisa séria. Tudo que fala é esquisito. E eu podei muito isso em mim, muitas vezes, sabe? Sim, Fala sim. assim, não, gente, preciso ser mais sério, preciso falar de coisas sérias. Não é hora de brincadeira aqui, nesse momento. O que é isso? E vai te incomodando muito, te barra em muitos momentos, assim, da vida. Para conseguir um emprego, para tanta coisa. É uma coisa meio perturbadora, não é tão fácil quanto parece. E aí quando você acha essa linha... uma linha artística ou até uma linha de trabalho mesmo, por exemplo. Se eu achasse viés na culinária com esse meu perfil, meu estilo de produzir whatever, tudo, seria melhor e tal. Mas no humor, eu encontrei a junção no humor profissional daquilo que eu era com aquilo, e eu acho que essa a grande dificuldade é você juntar aquilo que você é com aquilo que você tem um talento para fazer. Né? Isso é difícil. Tem um amigo meu, ele te assistiu e veio falar comigo, né? Você faz stand-up? Eu assistir um cara muito engraçado esses dias. Ele fazia um personagem de um comediante stand-up. Maravilhoso. Cara, e eu acho que, tipo, eu não sei, em algum momento você teve uma resistência dos comediantes a respeito, o que ele tá fazendo é personagem, não é stand-up? Alguma coisa desse tipo? Bom, que eu lembre, não. As resistências são até contrárias. São de outros artistas com o stand-up em geral. Sim. Não que ele só faz stand-up. As únicas barreiras que eu já encontrei, assim, profissionalmente, foram assim, aqui não, aqui sim, foram, você só faz stand-up, aqui nós queremos algo a mais. Então, Entendi. Como bobagem, stand-up é tudo. Mal eles sabem que stand-up é tudo. Mas foi as únicas, nunca... Sempre com estranheza, claro. Sim. Né? Mas como muita gente fala, né? Todas as críticas são verdade sobre mim. Eles estão certos. Todos estão certos. Eu gosto muito, cara. Cada um tem sua verdade. O Maurício sugeriu uma pergunta sobre isso, que ele falou das terminologias que você foi inventando. Algumas. As várias coisas do igorzismo, que dentre elas tem o IBGE Comedy, que é muito interessante. Como tem IBGE Comedy? Por que você acha que ainda tem necessidade? O IBGE Comedy, só para explicar para quem não vai em show, é o que o Igor chamou de... No início do show, as pessoas começam a perguntar: quem já veio no show do stand-up? Quem é casal? E todo show tem isso. Quem é que tem galinhas albinas? O stand-up... Como ele é uma arte do diálogo, ou seja, da conversa, onde você expõe o seu texto corrido em naturalidade, você tenta vários ganchos para tentar trazer às pessoas que você está sendo natural. É o naturalismo artístico, né? Muita gente se põe nu no momento para chamar atenção para o naturalismo. Olha, somos pessoas. Mas o stand-up costuma ganhar ganchos de aproximação. Isso que você vive, eu também vivo. Ou onde você mora, eu também já fui, eu conheço. Essa gíria que você fala, eu também falo. Isso abre portas para um destravamento da plateia, né? Mas é um clichê do clichê, né? É que a gente tenta não fazer isso e... É difícil, né? É difícil não fazer isso. Tem que ter um comediante certo para abrir um show que não tem isso, para a plateia. E
O problema disso é quando ele se automatiza, né? Sim. Quando você fica automático naquela situação. Porque às vezes você pergunta, mas não tá nem querendo perguntar. Você já tem a resposta pronta. Não, isso né? é duro até no próprio texto. Nem a resposta pronta, você tá falando automaticamente. Quem é que é não sei da onde? O que é não sei do que? Não sei do que. Mas você não tá pensando nisso, tá pensando no seu texto. Você não está realmente curioso em saber, entendeu? Sim. Quando eu pergunto quem é que é casado... Tá, você fez essa pergunta. Quem é que é casado? Uma pessoa levanta a mão e fala eu. Você fala, tá bom. Qual é a relação? Você não fez uma relação de verdade. Você não quebrou essa parede do naturalismo. Você só perguntou. Você não questionou se é casado, não ser o que eu queria. Então, você é casado? Quantos anos você é casado com ela? Nossa, que alegria. Não sei qual é o seu nome. Não é um diálogo. É só você é casado, tá bom, fica aí. Porque agora eu vou entrar no texto de casado. Então, vamos falar de casado. Eu acho que é muita pergunta por perguntar. Sim, né? sim, é verdade. Quanto mais a gente puder evitar, isso é muito fácil, é só não perguntar. Faça um teste. Eu evito perguntar também. Né? Você pergunta e o negócio não agrega em nada, né? É verdade. Não te desafia em nada. Né? Se você perguntar, tente desafiar-se você mesmo. Vou questionar ela sobre isso. Você se casou? Não sei o quê. Então tá bom. O que você ganhou com isso? Sei que lá. Você gosta de chupar, não? Fala uma coisa diferente. Arrisque. Só um minuto que eu acho que a televisão tá ligada. Tem um barulho. Som, não tá? Rapidinho. Enquanto isso, nós vamos falando sobre a Top Term, né? Que empresa maravilhosa há anos aí no mercado. Eu quero mandar um beijo para a Sim e todo mundo da Top Term que sempre ajuda a gente. Um grande beijo. A gente fica por aqui. Tô falando coisa boa, né? Tinha um vídeo do Will Ferrell rolando ali. Esse comediantezinho. Eu gosto dele, bom. Eu gosto dele em algumas coisas, assim. Eu vi um filme, cara, do... Como que chama aquele cara que faz Irmãos Gêmeos com ele? Você lembra desse filme? Lembro, mas eu não... Putz, esse agora cara fez um filme de paródia, de filme de música, que ele parodia o filme do Ray Charles com do Johnny Cash. Que incrível o filme. É ele e a Pam do... Nossa, ela é genial, né? Ele e a Pam do The Office. The Office. Ele é maravilhoso. Assisti o solo da Sarah Silverman. Que solo, né? Cara, eu assisti pouco, assim. Eu tava cansado, eu meio que dormi no meio e não terminei de assistir. Sério? Não, olha, tem uma das piadas mais maravilhosas que eu já vi ultimamente. Não é... Aquilo que eu acho engraçado, que a pessoa... Ela trabalha uma frase para ela se tornar piada. Eu acho isso uma genialidade sutil e tão bonita. Eu fico emocionado quando eu vejo uma coisa dessa. Que coisa boa. Ela pegou uma frase e na entonação, no time, porque comédia é tempo, por incrível que pareça, e ela pega naquela frase, ela põe uma entonação de tempo e ela vira uma piada. Ela não é uma piada, ela se transforma numa piada pelo humorista. Então, sem humor não existe humorista, sem humorista não existe humor naquele momento, né? Eu acho muito bom. Que é uma frase que ela fala. Vocês sabiam que 80% dos esquilos perdem as castanhas? As pessoas morrem de rir. E com uma informação, uma frase. Com uma frase, a pessoa morre, aplaude, dão gritos. E ela fala, vocês sabiam que 80% dos esquilos perdem as castanhas? Vamos falar sobre isso. Aí ela começa a falar sobre isso, maravilhosamente, mas... Porque aí você abre um leque de imaginários e ela pega todos, né? É aquilo, é como se ela estourasse um balão e aquela poeira do balão ela pegasse todo pra ela, né? Eu acho sensacional isso. Eu vi uma entrevista do Demetri Martin, sabe quem é esse cara? Sim, grande nariz. Grande nariz. Grande nariz e cabelo de... Tigela. De tigela. Ele fala sobre o momento que ele tentou muito fazer a tal piada de 4 palavras. Que um grande exemplo disso é uma piada, acho que do... Don Rickles, talvez. Que é... Don't take my wife, please. E ele conta várias piadas de 4 palavras e acaba sendo mais ou menos isso que a Sarah fez, né? Do 80% dos esquilos. Dos esquilos. Sem contar também uma outra que ela fez maravilhosa, que é ela insinuando que a irmã dela ia ser estuprada e no final, na verdade, a mulher tá se cagando na calça.
maravilhoso, porque as pessoas vão ficando tristes, vão ficando com medo daquele set, sei lá, nossa, vai pegar muito pesado, porque vai falar do estupro, as pessoas vão se preparando, na verdade é só uma mulher se cagando, as pessoas fazem um alívio, aí ela ainda fala, vocês pensam que eu estou aqui para divertir vocês? Pelo contrário, eu estou me divertindo com vocês, vendo vocês tendo reações, né? Eu acho que é uma coisa que, eu acho que o humorista busca tudo hoje em dia, menos reações, né? Sim. Não se busca mais reações, se busca views, né? Views. Views no Facebook ainda, que são acentuados pela métrica deles. É verdade. Ô Igor, eu sempre tive essa dúvida, assim, você já fez algum solo? Você planeja fazer um solo? Vem aí. Eu não gosto da solidão palquística, mas vem aí, né? As pessoas pedem tanto. Que eu imagino que você deve fazer um formato meio diferente, né? Sim, vai vir uma coisa bem louca. Não vou falar nada, porque é bem maluco. Não vai falar nada. Mas exige uma banda marcial e também tá exigindo uma grande atriz aí, que é muito difícil de conseguir. Mas vai ser um grande solo. Mas eu posso falar o nome, que é Benigno em Paradise. Benigno em Paradise. Nossa, que lindo. Muito bom, muito bom. Vai ser uma coisa... É bom de nome. É uma coisa flamenca, meio Kubanacan, né? Eu vi uma entrevista que você estava falando sobre um grupo que vocês montaram, que era o Pirarucu de Pelúcia. Pirarucu, eu, o Thomas e o Daniel. É interessante a história do Pirarucu, porque eles eram o antigo Showbiz e aí a gente foi fazer uma viagem para Ilha Comprida. E no grau, indo para Ilha Comprida, a região de Bananais ali, a gente parou no grau e tinha um pirarucu de pelúcia no grau. Gigantesco. Nossa, ele devia ter uns 2 metros. Um pirarucu de pelúcia. E eu, Thomas, olhamos aqui e falamos, não, esse pirarucu é nosso. Vamos comprar. Nem se ele fosse R$500, a gente ia comprar. Aí chegou pra mulher lá, falou assim, moça, a gente queria comprar aquele pirarucu de pelúcia. Ela falou, ele não. Ele é daqui. Ele é tão maravilhoso que ele pertence a nós. Então a gente falou, a gente precisa levar esse pirarucu de pelúcia pra gente de alguma forma. Então vamos pôr o nome do nosso grupo de pirarucu de pelúcia. A gente colocou pirarucu de pelúcia, o dono dessas matas. E vocês apresentavam no Bar do Carlão? Foi. É aquele bar que tem perto do... Mas foi um fracasso, graças a Deus. Fracassou e a gente fez 1 ou 2 apresentações ali. Mas a gente ficou muito tempo atrás ali na Maria Borba, ali no Bis, que chamava Bis o bar. Eu não cheguei a mas ele fechou já, mas foi muitos anos. Foi o bar que você pegou desde o início? Não, o bar que eu peguei desde o início foi o... Não, no início da minha carreira, você fala. Sim. Né? O bar do início da minha carreira foi o Sacode a Poeira. Sacode a Poeira. Foi. E você começou com quem? Quem era da sua geração? Assim? O Átila Chinhei, o Chazão Padim, Thiago Ventura e o Otaviano Rogers. A gente fazia o Senhora Comédia. Nossa, eu vi uma foto do Otávio Rogers novinho com você. Todos jovens, menos eu, que continuo igual. Eu não mudo. Você não continua igual, Igor. Eu vi uma entrevista sua na Mesa Vermelha, na Band. Eu tava diferente? Você tava bem diferente. Eu era um pouco mais afobado, eu acho. Eu gritava mais, eu era muito mais espernioso, assim, elétrico. Eu cansei de mim mesmo. Aí agora eu estou mais no modo avião. Mas eu era bem local. E tem uma história que eu sempre ouvi pela Rádio Peão, assim, mas eu queria que você contasse. Sim. Que é o dia que você foi ameaçado por causa de um show de comédia. Várias vezes eu fui, não foi uma. Mas teve uma que foi pior. Não, todas eu acho foram horríveis. Mas olha, maravilhoso. Infeliz daquele humorista que não é ameaçado. É verdade. Ele tem que ser ameaçado em algum momento, de alguma forma, ser odiado. Não pode ser só amado. Se você está sendo só amado, você está sendo manipulado. É o pior, é verdade. Né? Ou seja, ou manipulando, que é pior ainda. Eu fui ameaçado em Mauá, eu fui ameaçado em Itaquaquecetuba. E outros momentos já fui ameaçado também, que eu não estou me recordando. Mas esses foram os grandes momentos de ameaça. O de Mauá, eu estava fazendo um show e eu estava fazendo um texto sobre drogas. E um cara me atrapalhou no meio e eu falei assim, olha lá, você é drogado. E aí fechou o tempo para ele. Acabou o show para ele. E todo mundo rindo e tal.
Depois do show, ele chegou na mesa pra mim, tava o Jansen. Ele chegou na mesa e falou assim, olha, eu sou ex-dependente químico, você não mexe com isso. Se você voltar aqui, eu vou te matar. Aí eu falei, tá bom, beijo, tchau. Jansen, vamos embora. O Jansen falou, deixa eu só ir no banheiro. Eu falei, não, mija no carro. Mija andando, mas não vamos parar aqui que nós vamos ser mortos. Foi lá, foi um dos lugares. Em Itaquaquecetuba, fui fazer um show com o Atlas Chinier. Era uma balada cassino, há muitos anos atrás. No tempo do Sacode a Poeira. E estavam fazendo o show, era o último apresentação da noite, depois do sertanejo, tinha narguilha em cada mesa, começou 2h, bebida open bar. Nossa. Quando era 10 da noite, a gente entrou. O sertanejo cantou a música sertaneja da Malda lá e falou assim, agora o humorismo. Nossa, aí entramos com tudo. Chegando lá, fizemos 3 piadas, eu e o Atlas, entramos juntos, porque ficamos com medo, entramos juntos. Fizemos uma piada outro, mais uma eu. Aí um cara pôs a mão no meu pé. Era um palco meio alto. Ele até teve que se curvar um pouco. Ele pôs a mão no meu pé. Ele falou, sai daí, senão eu te mato. Aí eu falei, não tenha por isso. Um beijo, tchau. Ele pôs a mão no seu pé. Foi. E você não viu acontecer. Você só chegou Não. e viu a mão no seu pé. É verdade. Nossa, que horror. Mas eu acho tão intrigante. Eu acho tão intrigante isso, porque a ponto da sua arte incomodar. Sim, a tal com ponto certeza. de a pessoa querer te matar, né? Te calar, né? É incrível. Por isso que eu gosto tanto do humor. É maravilhoso. Porque tem uma frase do Hugo Giorgetti com o Abu Janra que eu gosto tanto, que é a frase que eu acho que todo humorista devesse tatuar no corpo e olhar pra ela todo dia. Tatua no joelho quando for cagar, olha. Que essa frase mudou o meu jeito de fazer humor, mudou o meu jeito de pensar humor, mudou a forma para quem eu direciono o que eu faço. E é muito bom porque situou o porquê de existir humor no mundo, para as pessoas, sim, com as pessoas. Me fez entender a importância, porque eu achava que o humor era entretenimento puro. E as revoluções que ele fazia eram medíocres perto das grandes revoluções. Mas aí você, com essa frase, eu vi que o humor ele é o que realmente muda em tudo. Muda do drama, ele muda as pessoas, na verdade. Na história tem humor em todos os pontos, ou seja, ele é um ser presente, ele é um transformador realmente. Sim. O Abu Janra e o Giorgetti falaram uma frase ótima. Anotem aí, quem estiver ouvindo, humoristas, todo mundo que estiver ouvindo, que é: sem crueldade não existe humor. Eu acho essa frase ótima. Olha que frase maravilhosa. É muito real mesmo. Se você faz o humor do bem, daqui a pouco a gente fala disso, que eu adoro falar disso. Aliás, eu queria dar uma palestra TED disso aí. Que é coisa maravilhosa, que eu falo sobre politicamente correto, como ele é maligno pro mundo. Mas o humor, ele tem que ser a sátira da crueldade. E isso incomoda as pessoas. Sim. Esse cara queria me matar porque eu mexi cruelmente com uma dor dele. E o humor, ele é maravilhoso, sabe por quê? Porque ele é a única coisa realmente comunista no mundo, eu acho. Eu até digo que ele é a única coisa, ele é a única igualdade social verdadeira. Porque o humor, ele faz das nossas dores, dos nossos sofrimentos, ele faz disso tudo igualdade. Ele põe os nossos sofrimentos em igualdade. Isso é terrível para o mundo. Ainda mais agora, no mundo Deus ou da autoajuda. Sim, sim. É perigosíssimo você mexer com as dores das pessoas, né? Mas ele é justo. Isso que eu acho sempre maravilhoso do humor. É a justiça que ele tem. Ele coloca o seu câncer, a minha unha encravada, o seu assalto, o seu careca, do gay ao hétero, do joelho quebrado, a espinha no nariz, em igualdade. São sofrimentos iguais. Porque o ser humano é o único ser no mundo que evidencia a dor. Sim. Ou seja, como é que você leva um tiro? Aí fala, não brinca com ele que ele levou um tiro. Mas quem diz que a dor desse tiro é maior do que a dor de uma loira que não conseguiu emprego porque foi chamada de loira burra? Com certeza. Então você não sabe o que ela está sentindo. Às vezes ela pode se suicidar porque ela é chamada de loira e burra. Cada um tem um sofrimento. Cada um dele, sofre né? de um não dá jeito. Pra comparar um.
comparar o sofrimento só uma coisa faz, é manipuladores. Sim. Que querem que você veja mártire naquilo que ele sofre. São as famosas birras, né? A pessoa birra, sofre por algo pequeno ou por algo grande, aí é com ela. Aí você não pode medir uma dor. E o humor não faz isso, ele abre mão disso. Ele fala, a sua dor, a minha, de todo mundo é igual. E outra coisa, e ele te dá prova com isso. Porque você riu de uma piada que eu fiz sobre galinha. Se eu faço uma piada sobre pato, você fala, não, com pato não se mexe. Fala, não... Como é que você vai julgar eu rir do pato se você riu da galinha? Sim. Ou seja, ele já dá prova. Ele é o anti-justiça maioral do mundo. Não, teve um documentário que fizeram aqui no Brasil, O Riso dos Outros. Sim, terrível. Exatamente, porque ele meio que copiou um documentário gringo que chama Why Is It Funny? Sim. Não sei se esse você já assistiu. Eu nunca assisti, mas sei que ele é uma cópia de alguns, não só desse, mas de outros também. Só que esse americano, ele foi feito com a cabeça aberta. O Riso dos Outros, ele já foi meio focado, assim, foi tendencioso. Foi tendencioso. E esse é o problema, que o americano, ele discute as mesmas coisas sobre crueldade no humor, sobre piada disso é legal, piada disso não é legal, só que ele chega à conclusão que realmente tudo que você fizer vai incomodar alguém e ou você não faz piada de nada ou você faz piada de tudo. E achei um documentário ruim, eu nem recomendo pra ninguém ver. Não, claro, humoristas que têm essa consciência, é bom ver pra usar como arma contra injustiças que cometem com humor, mas eu acho terrível, porque pegou muito humorista de surpresa e é uma coisa terrível que acontece ali, um problema nosso, que é o humorista que não sabe de humor, né? Que não é que não se interessa em humor, mas não tem justificativa para defender a sua própria arte. Isso é muito terrível. Sim. Né? A gente está tão preocupado em se medializar que não se preocupa em se autodefender. Né? Por mais que seja verdadeiro, né? Porque se você usar a premissa que se usa tanto, que é só uma piada, ela é muito fraca e ela é muito sujeita à crítica, né? Sim, é uma frase muito sujeita a ser atacada. É meio covarde até, né? Porque fala assim, eu tô imune. Mas não é que você tá imune, é porque você faz um trabalho de conscientização social, você é o espelho social. Sim. Né? E isso é terrível. Aliás, eu digo que os grandes artistas, eles sabem o que são humor. E se você pega, cara, entrevista de grandes nomes, você pega um artista foda, e você vai ver que ou ele cita o humor, ou ele fala humor, ele sabe muito bem. Eu tava vendo esse dia uma entrevista da Lilian Cabral, uma entrevista dela pra Globo News. E ela sabe de humor muito mais que muito humorista. Sabe da relação de timing que ele tem pro teatro, para as coisas, na relação dela e no sucesso que ela fez. Com certeza. A relação dela do humor com a vilania. Os grandes artistas sabem tudo isso. Ontem eu estava vendo a entrevista do Aderbal Freire Filho, que ele diz que uma frase do Pascal, que é: de todas as diversões no mundo, a comédia é a mais perigosa. Pascal falou isso, que engraçado, né? Ou seja, as pessoas sabem da importância de humor nas transformações humanas, né? Os grandes artistas conhecem, tem que saber. Você não pode mexer com humor sem saber. Eu digo que o humor é que nem urânio. Se você sabe mexer, você cura doenças, você modifica a vida das pessoas, faz raio-x. Se você não sabe, você perde um braço. Eu acho que o humor e o urânio estão ali juntos. Você sabendo mexer, você se dá bem, ou não sabendo, você se dá mal. É a mesma coisa. E é foda isso, né? Entrar nessa discussão do politicamente incorreto, da liberdade de expressão. O que é politicamente correto, que é a liberdade de expressão. Exatamente. Né? Politicamente correto, eu digo que é a grande mal da humanidade. Eu digo que ele é o grande lobo em pele de cordeiro. Uma coisa que eu não falei antes, uma coisa que mostra muito esse negócio da crueldade cômica, é que você pode ver.
nos desenhos, quem dá risada é a bruxa. Quem é feliz é a princesa. Princesa, em nenhum momento dá risada. Princesa não tem graça em nada. Quem ri é a bruxa. Ou seja, isso mostra a importância da ironia cômica com a crueldade, né? O politicamente correto, o que ele faz? Ele é uma das piores coisas do mundo. Primeiro que ele não tem posição ideológica. Ele vai desde o nazismo, ele vai desde da direita à esquerda, ele vai desde o Dalai Lama ao católico, das baleias aos jabutis. Ele não tem... Ele é camaleão. Isso é a primeira coisa terrível dele. Isso faz com que ele não se... materialize. Então você não sabe de onde ele vem. Ele é tipo um vírus. Ele vai... aliás, eu comparo ele até ao HIV. Sabe o que? O HIV, sabe o que ele faz? A célula, ela tá ali. O HIV, ele se esconde atrás da célula. Então o anticorpo não sabe quem que ele está atacando. Ele não sabe onde atacar. Ele se esconde. Eu digo que o politicamente correto é a mesma coisa. Ele se esconde numa ideia e você não sabe o que ataca. Sendo que você está atacando o certo é você atacar o politicamente correto. O politicamente correto, o que ele faz em todas as vertentes? Ele terceiriza os seus problemas. Isso é coisa terrível dele. Porque ele dá comodismo, primeiramente, e segundo, ele te invalida para te manipular. Isso é terrível. Eu dou um exemplo muito bom. Tem um documentário que chama Bichas, está na internet, maravilhoso. Um documentário que fala de meninos que eram chamados de bicha na escola. Sim. Aí, essa história é maravilhosa, gente, presta atenção. Aí, o menino todo dia é chamado de bicho por um rapaz. Isso mostra também a diferença do bullying e do bullying com humor, que é sutil. Sutil. Nossa, é quase um frame. O menino todo dia é chamado de bicho. O rapaz chegava nele e falava: ô, sua bicha, não sei o que lá. O rapaz estava cansado de se chamar todo dia de bicha. Foi politicamente correto a quem? Ao diretor. O diretor, como trata toda a situação como massa, ou seja, não individualiza as situações, ele toma uma atitude de massa, que é expulsar esse garoto. O garoto é expulso, que xingava, mas antes de sair da sala, ele fala: aqui é a escola, lá fora é a rua, eu vou te matar. Qual que é a diferença? Esse que eu falo às vezes. O politicamente correto, ele serve para... A legislação precisa ser politicamente correta porque ela precisa se valer ditatorial, ou seja, ela precisa acontecer. Está na lei que é proibido matar uma pessoa. E eu tenho que cumprir isso aí porque é lei, é uma legislação. Ou seja, ela me impede. Mesmo se eu goste de morrer, Sim. Se eu falar assim: Benigno, me dá um tiro na cara agora, eu quero morrer. Mas na lei, ela me proíbe de ter essa vontade. Sim. Então, nessa situação, a pessoa não fez uma transformação verdadeira. O rapaz, o menino, não se tirou o estigma do preconceito dele ser homossexual. O rapaz tem ódio porque foi aplicada uma penitência para ele. E o politicamente correto tá lá: bom, fiz o meu trabalho, salvei o Brasil. E não salvou, a mudança não ocorreu. Aí ele foi perguntado, ele voltou, continuou sendo xingado, ou seja, a mudança não ocorreu de verdade. Só causou distância, separatismo cada vez mais. Quando que aconteceu a situação de mudança, se reverteu aquela situação? Quando o rapaz chegou para esse menino, o menino falou assim: ô, sua bicha. E o rapaz falou: eu sou tão bicha que se eu fosse chupar seu pau eu não ia conseguir, porque seu pinto é tão pequeno, eu gosto de coisas maiores. Pronto! Teve uma catarse na sala, todos riram. Ou seja, quando que o bullying acaba? Quando você consegue unificar, quando a diferença de humor e bullying, quando você consegue padronizar, ou seja, levar mais pessoas àquela situação cômica e unificar, Sim. Igualitar as dores. Porque, às vezes, quando você faz uma piada, você só evidencia uma situação. Você não coloca as pessoas em catarse igual. O humor, ele coloca todo mundo em igualdade. Ou seja, isso daí que não é um problema para mim. Isso é uma situação engraçada que está acontecendo aqui. Ou seja, você invalida o agressor fica com vergonha de pensar o que ele pensa. Ele fala: caramba, ele não tem problema com isso. Ou seja, o meu setup, entre aspas, é uma mentira. O meu punch não existe. Você quebra tudo aquilo que a pessoa pensa. Não existe mais
aquela situação desagradável. Nunca mais ele foi chamado de bicha na escola. Porque não era mais um setup nem um punch forte pra ele. Ou seja, ele quebrou aquela situação. Ele quebrou com humor. Com humor de verdade. Então essa é a diferença do bullying e do humor. E eu acho E você vê, não é aquela situação que a pessoa fala, não se deve fazer piada com o agredido, o agressor. Não tem nada, você vê que não tem nada a ver com isso. É uma situação de você só se defender comicamente, ou seja, você usar das artimanhas para igualitar aquela situação. É mais uma situação de igualdade do que de agredido, agressor. Não é essa situação. E o humor, eu acho que ele surge na maioria das pessoas como um mecanismo de autodefesa mesmo, né? Sim. Na escola, a minha escola, a gente tinha, tipo... O bullying era bem comunitário, assim, era bem comunista, como você disse. Porque todo mundo sofria e fazia muito bullying. Sim, isso acaba sendo o humor. Sim. Você sabe que aquela pessoa tem o nome de X. Ela usa essa influência de ser X para produzir alguma coisa cômica. Se eu te chamo de gordo, se você se ofende por ser gordo, é o que o Leandro Carnal fala. O filósofo, né? Ofensa, ela é um fracasso pessoal. É uma frase maravilhosa também. Você que se ofende muito, saiba que é um fracasso pessoal. Você não se ofende. Por exemplo, se eu te chamar de careca, duas uma. Ou você é, ok, o que eu posso fazer com isso? Legal, você reparou, você enxerga. Ou de outra forma, eu não sou. Você falou, você é careca, mas eu não sou, eu tenho cabelo. Então, você falou uma coisa... Você... Só se ofende quando é uma ofensa... Só se ofende quando é um fracasso pessoal. Você não aceita aquilo e você acha aquilo diminutivo da sua vida. Com certeza. E isso é o mais triste da ofensa. Então, sempre digo, antes de ofender, pense 2 vezes. Você é um fracasso pessoal nessa situação? É uma coisa muito importante. Porque se baseia muito na ofensa, né? As pessoas são muito ofendidas hoje em dia, né? No mundo em que você pode... Esse também é outro. Empreendedorismo, né? Você pode tudo. Você pode fazer tudo. Você é capaz de tudo. Siga seus sonhos. Né, é um perigo. Largue tudo. Você é capaz. Seja você mesmo. Deixe seu emprego. Trabalhe por conta. Seja dono de si mesmo. Você é capaz de tudo. Siga seus sonhos. Isso é um perigo. Você não é capaz de tudo. Você não pode seguir seus sonhos. Você tem que ter cautela. Você pense 2 vezes e tudo. Isso é um perigo. Uma coisa que eu vi disso, dessa militância toda... Você chegou a ver o clipe da Malu Magalhães? Vi. Você Não Presta? Foi. Ele me causou uma estranheza quando eu vi assim. Porque você vê lá as modelos negras... Numa casa rebocada... Malu Magalhães bonitinha, toda coberta de roupa... Numa casa bonita... Só que depois eu fui vendo... Eu falei assim... causou uma estranheza... Mas eu não acho que é um clipe racista... Igual tá todo mundo falando... E eu vi uma discussão muito interessante, cara. Foi... Se eu não me engano, foi até numa discussão de um comediante que ele estava falando sobre isso. E uma menina falou assim... tô cansado de branco dando opinião sobre negro. Sobre o que o negro deve se ofender. É verdade! O branco... A gente tá roubando a habilidade da pessoa de falar assim... Isso aí é errado. Não, e o problema do politicamente correto. O politicamente correto... Ele terceiriza a sua ação. Ele não pergunta para você o que você acha. No caso, por exemplo, da Juliana e do Danilo, agora recente... Sim. As pessoas só falavam, Danilo, terrível, olha, gente, como o Danilo é racista, pelo amor de Deus, o Danilo racista, não sei o que lá. E a Juliana falou, não fui eu que pedi pra fazer essa piada e eu não acho que ele é racista, eu não achei a situação racista, não sei o que. Não! Você está sendo manipulado, você não sabe o que você fala. Ou seja, ele te invalida como a ação. Você tem uma opinião até o momento que você discorda do... Até que você discorda dele. Isso que é o pior do politicamente correto. Ele te invalida como modificador. Isso é uma coisa cultural do politicamente correto. Isso é coisa de igreja. Você quer ver? Uma vez uma entrevista, uma freira, uma entrevista que ela deu... você vê muito padre que abusa de criança e tudo, mas eles dão um jeito, né? Falam, não, vou mandar ele pra Conchinchina lá, a gente manda ele pro Peru. Foi acusado de abusar, não, damos um jeito, a gente abafa, sei que lá.
Sabe quando que padre e freira, eles são excomungados? A freira, uma vez foi dar uma entrevista e perguntaram para a freira: freira, qual que é a solução do mundo? Que as pessoas estão pedindo mais a Deus. Qual que é a situação mais clamada? Por que as pessoas estão pedindo tanto a Deus no momento de dificuldade? O que fazer? E essa freira falou: eu acho que as pessoas têm que deixar um pouco Deus de lado e resolver o problema entre elas. Foi excomungada no outro dia. Sério? No outro dia. Não deram nem um dia para ela pensar. Meu Deus. Porque é inaceitável você achar que você pode resolver seus problemas. Sozinho. É impensável. Você precisa de uma terceirização dos seus problemas. Isso é a máquina da manipulação. Porque as pessoas acham que as pessoas são todo mundo bonzinho, todo mundo é muito legal e todo mundo faz aquilo para ajudar. Ai, que alegria. Quando tem politicamente correto, quando tem a palavra família, essas coisas, essas palavras. Eu digo politicamente, às vezes escondem palavrinhas. Ai, esse humor aí não é muito família, né? Não sei o que lá. Se é humor família, toma cuidado que ele tá te manipulando. Mas essas palavrinhas, essas situações, é o que torna, às vezes, o clima do politicamente correto. Aquela situação mais difícil de você conviver e de resolver é que tá ali o politicamente correto. Eu acho perigosíssimo. Nossa Senhora, eu fujo do politicamente correto. Meu Deus do céu. A minha família, cara, eu vejo essa relação de dor, assim, eu acho muito interessante que eu tinha 12 tios, 11 tios por parte de pai e uns 10 por parte de mãe. E algumas pessoas já morreram, né? Sim. E a última pessoa que morreu era minha tia Célia. Ela faleceu de câncer e alguém achou o celular dela. E eles acharam que seria engraçado começar a mandar mensagem no grupo de família do WhatsApp. Que aparece lá, tia Célia: bom dia, família. Boa noite, família. Que família maravilhosa. Eu acho uma coisa incrível isso da minha família, cara. Esse senso de liberdade de saber que somos iguais. Eu acho que isso é o principal, né? Por que ela vai... Eu lembro que eu entrei numa discussão quando morreu a Cat Fisher, né? Você vê? Sim, Cat Fisher, a atriz polêmica. Caramba, como que... Princesa Leia. Ela era uma artista muito de comédia, tinha muitos vertentes cômicos e fazia host, tinha uma peça só de humor negro e tudo. E quando ela morreu, um jornalista daqui do Brasil, num programa descontraído da Globo News, ou seja, com autoridade de fazer humor. Sim. Foi fazer uma piada contra uma piada dela, quando contra ela, uma piada sobre a morte dela, e as pessoas rebatendo: meu Deus, como é que se faz isso? Respeito, gente, que palavra terrível. As pessoas já voltam no respeito, mas aí falaram lá não, que desrespeito a Cat Fisher, mas ela fazia piada com as pessoas, ela zoava as pessoas, ela fazia humor negro, e quando ela é zoada, é desrespeito? Não, isso é hipocrisia. É hipocrisia, porque você está dando uma notoriedade, primeiro, para uma pessoa que não está ali para falar se quer ou não essa notoriedade, e segundo, de uma situação de hipocrisia, porque ela produzia esse tipo de material. E você está assumindo a opinião dela de qualquer jeito que você defende, né? Politicamente correto é aquilo. Defende a opinião terceirizadamente. E é impressionante o cara ter feito isso. E outra coisa que eu esqueci, eu estava falando, eu me perdi, esqueci de falar. O politicamente correto, ele se faz de bom moço, mas ele ganha dinheiro com isso. Não existe politicamente correto sem um motivo real de manipulador mesmo, até nos casos mais terríveis. Por exemplo, esse caso do Catraca Livre e do Danilo, as pessoas acham que não, foi feito por uma questão jornalística, mas para existir aquela situação politicamente correta, tem gente ganhando para falar aquilo. Com certeza. Tem um editor que edita aquele texto, tem uma pessoa que sobe na home, tem uma faxineira que limpa. É um negócio, eles cobram. É um negócio. É uma situação que pessoas que lucram para pensar aquilo. Sim. Então, se você tem uma ideia de igualdade nessa situação, é totalmente contrária. E o politicamente correto nunca fala isso. Não, eu não ganho nada para ser bom. Eu sou bom porque é de raiz. A bondade vem da raiz.
Ninguém sai lucrando nada. Não, todo mundo lucra. Do Criança Esperança até qualquer coisa bondosa demais tá ganhando pra ser boa. Ninguém é bonzinho de graça. Do padre... minha mãe assiste um padre cowboy que passa na televisão. Brasileiro? É, brasileiro. O padre cowboy. Padre cowboy. E o que ele vende de ômega 3 não tá no gibi. Ninguém passa batido. Quando a bondade tá ali, ela tá vendendo, ela tá lucrando, ela tá manipulando, ela tá vendendo ideia. Isso é o mínimo que a gente pode pensar. Ele tá me vendendo ideia. Cabe a mim achar aquilo justo ou não? Cabe aquilo achar que... não que defender uma ideia seja uma coisa horrível, não, terrível. Às vezes é importante. Se eu defendo uma ideia, mas eu tenho que defender também o autoritarismo que às vezes essa ideia passa. Eu defendo, por exemplo, a prisão de craqueiros. Vamos dar um exemplo. Eu acho que o craqueiro tem que ser preso. Mas não fale que é por um bom mocismo, que é... porque eu vi um anjo que veio no meu ouvido e cantou a música do crack. Não, saiba que eu quero que essa situação se resolva e vire legislação autoritária. Sim. Que quando é uma lei, vira uma obrigação das pessoas, por mais que elas queiram ou não. Eu acho que falta mais transparência nas coisas que a gente lida, sabe? E o humor é muito transparente, por isso que ele incomoda tanto, né? Sim. Esse mesmo politicamente correto, que não se engane, que mesmo politicamente correto que hoje salva o mundo do racismo, dos preconceitos, é o mesmo que matou as bruxas na Inquisição, que levou o povo para Auschwitz. É mesmo pessoal. É o mesmo fio de diálogo. Você se esconde. Aliás, por trás de um... Olha como essa coisa da... Tá acabando o tempo, né? Essa coisa da unidade do humor, né? Essa coisa da igualdade. O Karnal falou uma vez que o humor abriu as portas de Auschwitz. E eu fiquei, meu Deus do céu, como o humor pode ser cruel? Eu falei, meu Deus, o que é isso? Humor enaltecendo o preconceito e tudo. Fiquei muito cacifado com essa frase. Ele abriu as portas em que sentido que ele fala? Que era através de piadas anti-judeu que se enalteceu a ideia de que judeu era uma raça inferior e tudo. Aí eu fiquei pensando nisso e tudo. E depois eu vi uma outra historiadora, que me fugiu o nome dela, mas uma outra historiadora falando que os judeus no campo de concentração tiravam sarro dos nazistas. Faziam piada dos nazistas. Vina, super interessante, hein? Super interessante. Os judeus fazendo... Então, é uma coisa de igualdade. Sim. Eles usaram de uma forma cruel bullying. O bullying, ele é uma... Ele é quando a cruel... Porque sem crueldade não existe humor, mas sem humor existe a crueldade. Ela é um ser independente. O humor apenas satiriza a crueldade. Então ele usa de macetes cômicos para implantar uma coisa bem cruel, uma ideologia cruel. É muito difícil dar certo, porque cai no caricato, cai no pobre. Mas quando acontece. E ele é usado também pelo judeu que está lá sofrendo no campo de concentração, que tira sarro, para acalmar as dores que eles ainda estão sofrendo. Então ele coloca em igualdade as situações. Um ri de um, outro ri de outro. Ou seja, independe daquela situação. Aquela situação foi causada por outras coisas, por outros viés. O humor tem pouca ação nessa situação, mas ele está presente ali para levar à igualdade entre eles. Ou seja, lembrar que ambos são seres humanos e ambos têm o direito de pensar, de respirar, de viver. E ambos podem serem sacaneados. Sacaneados um pelo outro, E é claro que um sofreu mais que o outro. Nesse caso, bem mais, mas não tirou o direito, não tirou ou seja, a igualdade nessa situação é presente, né? Não tirou o direito de um nem de outro. E é assustador o tanto de judeu que virou comediante também, né? A porcentagem dos judeus são comediantes. É verdade. Porque são pessoas que convivem com a dor também. Isso é um relato muito interessante. Eu digo que o humorista devia assistir menos solo e mais filme de terror. É verdade. Eu tava falando isso até esse dia com um comediante. Eu assisto muito filme de terror. Porque para você satirizar a crueldade, você precisa conhecer a crueldade.
E os grandes diretores de terror, principalmente o trash agora, que tá voltando com tudo, porque as pessoas estão cansadas de realismo, né? Aliás, nós estamos numa crise do realismo muito forte. Nossa, a indústria do cinema tá... A indústria do cinema mesmo. Só tá fazendo filme de super-herói e... voltando Vai ser um Star Wars por ano agora, pra sempre. Ninguém quer mais saber do sobrenatural lá, do... efeito paranormal, ninguém quer mais isso. Querem ver cabeça sendo arrancada, zumbi, The Walking Dead. É verdade, mas isso é normal na arte, né? Mas o trash que você fala, que tipo de trash você assiste? Você assiste do cinema trash de terror ou trash tipo Sharknado? Não, dos dois. Eu acho maravilhoso. Nossa. Sharknado é muito bom. Eu vi um trailer do... Eu assisto tudo que é terror. Que era um Giant Shark versus Mega Octopus. Você viu esse trailer? Não. É tipo, o cara, ele tá em cima de um avião, o avião tá voando e ele tá falando com as pessoas no avião. Olha só, gente, eu vou pedir a minha namorada em casamento hoje à noite, eu tô muito emocionado. Aí uma pessoa olha na janela, meu Deus, o que é aquilo? Aí vem o tubarão e come o avião. Que animalzinho, meu. Não, eles têm um sistema meio de bolsa de valores pra sustentar esses filmes trash, né? Você pode investir no filme e se o filme faturar... Ele pode faturar R$1.000, pode faturar R$100.000. Você vai pegando uma parcela disso. Legal. Sim. Como que eles conseguiram fazer um negócio em cima do filme trash. É verdade. Agora com a volta, por exemplo Stranger Things é a prova disso, que as pessoas querem mais a volta desse surrealismo, né? Desse realismo fantástico que entrou em decadência nos anos 90, né? No final dos anos 90 foi massacrado esse tipo de coisa para vir o realismo verdadeiro. Né? Sucesso do Manuel Carlos e as suas novelas realistas nessa época, 2001, 2003, que foi a época que caiu, o realismo estava em alta e que ajudou também o stand-up a voltar, porque as pessoas estavam cansadas do humor personagem e cansadas de gente fantasiada e tal. Agora queremos gente como as pessoas. Quando você começou, o stand-up estava bem ainda? Tava ótimo. Que teve famoso ainda. Que teve uma grande caída, né? Eu acho que é por causa dessa situação mesmo. Eu culpo muito essa crise do realismo nessa queda do stand-up. As pessoas não queriam mais ouvir falar do cotidiano delas. Elas queriam gente louca. Eu acho que o sucesso do Pânico, por exemplo, que era um humor mais personagem, mais louco, e o stand-up menos, foi um primeiro start, assim, sabe? De que, estamos cansados de ver a mesma coisa. Mas eu digo que o stand-up, ele é gênero, ele não é uma situação na comédia. Ele é um gênero, ele é como o teatro. Sim. Ele é um gênero, ou seja, ele se molda ao perfil de modismo de situação, né? Se está no realismo, o stand-up se molda ao realismo. Se ele está mais ficcional, o stand-up se molda ao ficcional. Você pode ver os novos solos que estão saindo aí, né? Tá numa onda de... Solo bem louco. Bem louco. Os irmãos gêmeos fazendo solo no palco. Aquela humorista, putz, esqueci o nome dela. Você já viu um da Chelsea Peretti? Chelsea, que tem o cachorro. Cachorro na plateia. Isso que eu ia falar, cachorro na plateia. O próprio The Characters, né? Que tá muito louco, que o cara vai cheirando uma carreira de cocaína durante 3 minutos. Nossa, até chegar no final ele fala Netflix. E ele a abertura é assim. A própria Maria Benford, nossa, o que é Lady Dynamite é uma coisa de louco, maluca. E o solo dela ficou incrível. Ficou também, maravilhoso, né? Eu sou fã dela. Que eu imagino. Ela é difícil. É isso que eu acho hoje. Você de peruca loira é meio que a Maria Benford. Eu sou Maria Benford brasileiro. Eu acho que sim. O solo dela tá bem louco. Eu vi uns humoristas até falar, não gostei e tal, porque ele é um solo que você tem que ver umas 2 vezes, eu acho. Porque ele é complexo, né? Ela fala difícil, ela tem um inglês muito complexo, ela é bipolar, né? E ela fala complexamente. Ela sussurra também. Sussurra, fala muita... Não é gíria, é tipo cordenomezinhos em inglês, assim, inflexões que só o inglês entende.
Quem fala inglês entende, né? Mas é maravilhoso. Essa dificuldade também é uma coisa que interessa as pessoas, eu acho, ultimamente. Mais. Com certeza. Não estou entendendo muito do que ele está falando, mas eu entendi a mensagem. Eu acho que a volta do Twin Peaks, é a prova que isso já está cravado no chão, sabe? E que o humorista que não acompanha isso, eu acho que vai se dar... Não mal, mas eu acho que vai arrastar aí uma perna. Porque é aquilo, né? Se tá na moda... fica perigoso seguir a moda, né? Fica perigoso seguir a moda, mas é importante você ser maleável para as coisas, né? Sobreviver numa arte é você também ser maleável às expressões que ela tá imprimindo naquele momento, né? O que salvou grandes artistas é saber que eles são maleáveis. A Madonna é a prova disso. Você já reparou a Madonna? Quando tá na moda country, ela vira Madonna country. Quando tá na moda pop romântica, ela vira Madonna pop romântica. Quando tá na moda o reggae, ela vira Madonna do reggae. Ou seja, ela vai moldando aquilo que a situação do momento tá, sem perder o estilo dela. Eu acho que isso que é importante, sabe? Ela não perdeu nenhum momento a voz o estilo dela em qualquer estilo que ela faz. O estilo dela em qualquer estilo, qualquer expressão cultural. Uma vez, um grande amigo meu falou assim, a Fernanda Montenegro ela não é uma boa atriz. Se você for ver de verdade, a Marília Pêra é bem melhor que a Fernanda Montenegro, atuando. Sim. Se performatizando. O que a Fernanda Montenegro é que a torna a maior atriz do Brasil? Ela é real? Não é ela atuar bem. É ela ser a melhor Fernanda Montenegro fazendo qualquer coisa. É a Fernanda Montenegro fazendo uma cadeira. Vai ser a melhor cadeira Fernanda Montenegro do mundo. Porque ela tem uma marca Fernanda Montenegro. Sim. Ou seja, ela é a melhor em fazer... Ela vai fazer em perfeição, mas com o Fernanda Montenegro. Sem perder o Fernanda Montenegro. As pessoas, por mais que elas entrem na onda do ficcional sempre, elas estão diante do espelho. Se você olha para o espelho... Eu estou de frente para o espelho. Eu não vejo o Igor Guimarães, o que eu acho ser o Igor Guimarães. Eu vejo, por exemplo, uma lontra... Eu vou dar um grito, eu vou sair correndo e vou falar, isso não é um espelho, é uma feitiçaria, uma magia negra. Eu saio correndo. Quando a pessoa vai ver um filme que tem Fernanda Montenegro no elenco, eles querem ver, por mais que ela faça um homem, se ela faça uma cadeira, que ela faça uma girafa, eu quero ver Fernanda Montenegro. Eu acho que é isso que faz do artista o grande artista da sua arte. Ele saber imprimir bem um papel, atuando, e saber também que ele é uma marca, que ele é uma entidade dele mesmo. Eu vou lá para ver o X, porque eu quero ver o X. Ele fazendo isso. Como é que é ele fazendo isso? Né? Muitas vezes fala assim, nossa, eu vejo isso... O melhor elogio que eu recebo muitos elogios ainda bem, mas o melhor que eu recebo é, eu li isso que você escreveu agora na sua voz. Ou seja, eu imagino o Igor falando, eu imagino... Ou seja... Você já imprimiu isso na pessoa? Eu imprimi o que eu queria, que é as pessoas verem o que eu sou naquele momento. Como eu penso naquele momento, naquela situação que eu sinto. Eu acho que é essa a grande identidade artística. Com certeza. Eu acho que essa é, de verdade, o grande valor artístico de uma pessoa. Mas, Igor, eu tô preocupado que você tem um show agora. Tenho, é verdade. Olha, já tô no bico do corvo, mas já vou sair daqui. Eu acho que... Foi maravilhoso, eu adorei, foi uma grande conversa aí. Pô, muito obrigado por ter vindo nesse podcast. Lembrando espero que seja mais de um episódio. Vai ter muitos, vida longa, e eu quero só agradecer você pelo convite, foi benigno, e deixar um recado pros jovens comediantes, claro. Posso deixar? Seja sempre escravo da alegria. Essa é a frase que eu deixo sempre, escravo da sua arte. Lembre-se sempre de agradar sempre o humor antes de público ou a você. O humor é o grande maligno da nossa vida. Ele sempre nos boicota. Ele não boicota pessoas, ele nos boicota. Ele sempre quer a gente se foda a favor dele. Então a gente tem que sempre ficar ligado com isso. Se você está fazendo um show ruim, lembra, como é que você vai ficar chateado, cara? Você é escravo da alegria. Você não tem direito de se chatear, de se magoar. É a obra deles odiar você. Então vá, faça mais. Se você vai bem, fala, peraí, o que sim que você pensa que é? Tá se achando bom, é? Não, você é o escravo da alegria. Então eu acho que essa é a grande frase do mundo, Maurício. Grande frase. Muito obrigado. Eu que agradeço. E é isso.
Foi boa, hein? Não, tava vindo pra cá. Eu tava vindo pra cá e... Eu tava vindo pra cá e Eu não tava vindo pra cá.